Isso aí. Então, gente, hoje a ideia é a gente trazer um conteúdo que eu acho que faz todo sentido, principalmente agora, né, para essa época do ano, onde a gente vai planejar o ano que vem, né? Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento. Eu sei que muitas vezes na correria passa batido, né? Só que é esse planejamento que vai trazer o direcionamento do ano todo que a gente vai percorrer, né? E muitas vezes, claro, a gente acaba mudando aí algumas estratégias, mudando algumas direções, né? E faz parte mesmo, não tem problema nenhum. Mas planejar é sempre importante porque é onde de fato vai dar um direcionamento para a gente, né? Então trouxe até uma frase aqui para a gente refletir, né? Vem daquela história da Alice do País das Maravilhas, né? Que é quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? E isso serve para qualquer ocasião e dentro do nosso negócio vai acontecer isso também. Então, quando a gente não tem um direcional, a gente não tem um caminho claro para onde a gente está indo, então qualquer lugar acaba servindo. A gente não tem aquela aquela estrutura para a gente mensurar o que a gente está fazendo, se a gente está alcançando onde a gente gostaria de estar, né? Então, por isso que o planejamento ele é fundamental. Então, eu vou trazer para vocês alguns conceitos básicos, né, do porquê que a gente precisa fazer isso. E a gente vai entrar aqui em grandes dois pontos, né? Quando a gente fala de um planejamento dentro do negócio, a gente pode estar falando isso dentro das mais diversas áreas, né? Como o nosso foco aqui é sempre crescimento em clientes, crescimento em vendas, então, obviamente, que o foco do planejamento aqui também vai ser relacionado a clientes e vendas, né? E a gente também vai olhar por uma outra análise para a gente identificar oportunidades de melhoria, e oportunidades de crescimento, e identificar também possíveis problemas que a gente vai enfrentar no próximo ano. Então, tudo isso para a gente refletir aí e conseguir construir um ano aí melhor do que o ano anterior, né? A ideia é essa, que a gente consiga sempre ter um ano melhor que o outro. Então, qual que é a importância, né, do planejamento? Então, o planejamento anual, ele é um momento onde a gente define metas, a gente vai refletir sobre os aprendizados do ano que passou e, principalmente, preparar uma estratégia para a gente continuar avançando. Então, olhar para frente é tão importante quanto a gente olhar para o ano que passou, entender o que que a gente conseguiu fazer, os desafios que a gente conseguiu enfrentar e superar. E tudo isso também serve para a gente refletir e adotar uma estratégia ainda melhor para o ano seguinte. Então, tão importante quanto planejar o ano que vai vir, é a gente olhar também para trás, ver o que que a gente construiu, e eu tenho certeza que todo mundo construiu bastante coisa legal, e é importante também justamente por isso, que às vezes a gente acaba passando por um período onde talvez a gente ache que a gente não teve o resultado que a gente gostaria, mas quando a gente para refletir sobre todo o ano que passou, a gente vai identificar vários pontos positivos aí que isso com certeza serve de motivação para a gente continuar avançando. Então, a gente fazer esse planejamento é uma ferramenta muito poderosa que vai servir não apenas para estabelecer essa direção, mas também justamente para isso, para a gente motivar, alinhar também uma equipe, caso a gente tenha equipe, tudo em volta desse objetivo comum, que é para onde a gente está indo. E um bom plano, é um mapa que vai servir de guia para sua empresa. Então, para quê? Para rumo àquilo que foi planejado. Então, ele vai permitir que você antecipe mudanças, a gente vai conseguir se basear em gerenciamento de riscos e aproveitar as oportunidades que vão vir pela frente de uma maneira mais eficiente também. E quais são as razões, né, que a gente utiliza para elaborar um plano? Então, é melhorar a eficiência operacional e a lucratividade. Então, aqui a gente precisa estabelecer até meta de lucro. Então, isso também é muito importante. Muitas vezes a gente olha para o lucro como algo que sobra no fim do mês, né? Sendo que, na verdade, o ideal é a gente estipular uma meta de lucro. É isso que vai fazer a gente conseguir alavancar o nosso negócio e trazer um resultado cada vez melhor, né? Então, a gente vai conseguir identificar novas oportunidades de mercado, mitigar os riscos e nos preparar para incertezas que vão ter por vir aí, né? Então, vamos pensar aí que nem no ano da pandemia, né? Quem que estava esperando, né? Aquilo, né? Então, a gente precisa estar sempre preparado para algumas incertezas do mercado e inspirar confiança tanto em si mesmo quanto na sua equipe. E o mais importante, né, que é garantir que a sua empresa ela não apenas sobreviva no piloto automático. Então, eu sei que é muito comum a gente estar ali vivenciando o dia a dia, a gente está muitas vezes preso ali na rotina, e principalmente quem está muito ligado ainda no operacional, e a gente acaba literalmente sobrevivendo um dia após o outro. E isso é ruim, porque é justamente aquilo que eu falei no início, né? A gente não tem direcionamento, então a gente está sempre no piloto automático,
e dificilmente a gente vai conseguir fazer o nosso negócio alavancar da maneira que poderia, né? Às vezes ele está crescendo, mas poderia estar crescendo muito mais saudável, com muito mais lucratividade. E então a gente ter esse olhar, né, de que a gente não pode estar só ligado aí no piloto automático, é fundamental também nessa etapa. Então, tudo começa, a gente precisa primeiro pensar no seguinte, quando a gente está falando do nosso negócio, a nossa mentalidade, ela é a chave aqui para a gente construir esse planejamento. Porque dentro do nosso negócio, a gente tem três pontos principais, que é o pilar estratégico, pilar tático e o pilar operacional. Então, a gente precisa entender que esses três pontos, eles existem, independente se a gente olha para eles de maneira intencional ou não. Então, a gente precisa definir uma estratégia para o nosso negócio, e aí a gente precisa definir como a gente vai executar essa estratégia, até que a gente chega aqui no operacional, que é de fato a maneira como a gente vai colocar isso em prática e vai de fato operar tudo isso. Então, a gente precisa entender que esses três pontos, eles acontecem dentro do nosso negócio, mesmo que de maneira intencional ou não. Então, é melhor que ele seja intencional do que, de fato, no piloto automático, porque eles estão acontecendo em algum nível. Então, a gente ter essa mentalidade, ter essa clareza, ela vai fazer com que a gente consiga alavancar muito mais, que a gente consiga ser muito mais assertivo nos processos, e tudo isso vai influenciar muito no resultado que vai vir no ano seguinte. E aí, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente também vai fazer uma quebra nele, onde a gente vai olhar também para o semestre, a gente vai olhar para o trimestre, muitas vezes a gente vai olhar também para o mensal e para o semanal. E a gente precisa entender também o seguinte, que a gente precisa olhar isso de uma maneira também proporcional. Então, vamos supor, a gente vai definir aqui, eu vou até mostrar uma planilha aí para quem é da nossa comunidade tem acesso aí à planilha, é uma planilha bem simples, mas eu vou mostrar ela aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, a gente vai definir aqui, por exemplo, aquisição de novos clientes. Então, qual é a meta que a gente vai estipular? Então, vamos supor que eu estipule uma meta aqui de 1.000 clientes, ou vamos supor 1.200 clientes no ano. Não adianta eu falar que eu vou adquirir isso proporcionalmente aqui em janeiro, fevereiro, março. Então, aqui seria 100 clientes aqui, 100 aqui. Se eu vou começar agora a ter esse olhar e a pensar dessa forma, bem provável aqui que em janeiro não vai ter o mesmo resultado que eu vou ter lá em dezembro. Então, quando a gente fala aqui em fazer esse planejamento em anual, semestral, trimestral, a gente também tem que pensar nisso. Pensar de uma maneira crescente, uma maneira proporcional. A gente vai entrar em mais detalhes aí à medida que a gente for avançando aqui. E também a gente precisa pensar sempre também num conceito que chama metas SMART. Eu acho que para alguns deve estar já familiarizado aí com o tema, né? Mas quando a gente vai estipular as metas para o nosso negócio, principalmente quem nunca fez, eu entendo que também é até difícil da gente entender até onde a gente consegue entregar. Então, mas a gente precisa ter alguns pontos aí claros quando a gente vai estipular nossas metas. Então, essa meta ela precisa ser específica. Então, ela precisa ter esse olhar específico para que você consiga, de fato, ter clareza daquilo que você está buscando alcançar. Então, a meta ela não pode ser muito genérica a ponto de que fica difícil você entender o processo que vai fazer você chegar lá. E, além disso, ela também precisa ser mensurável. Então, quando a gente estipula uma meta, para alcançar essa meta, a gente precisa estar sempre olhando para os números e entendendo se a gente está de fato conseguindo chegar aonde a gente está procurando chegar. Então, a gente precisa também que essa meta ela seja mensurável, a gente precisa analisar esse número. Então, que nem como eu comentei aqui, aquisição de clientes, né? Então, por exemplo, quem já está usando a planilha de CRM consegue mensurar. Por quê? Porque você estipulou que você vai alcançar 10 clientes por mês, você definiu uma estratégia para isso, com base, por exemplo, num controle lá de CRM, você consegue entender se você está alcançando essa meta ou não. Então, é isso que eu quero dizer. Então, essa meta ela precisa ser mensurável. Assim como também ela precisa ser atingível. Então, não adianta a gente estipular uma meta, né? Então, pegar um exemplo bem esdrúxulo, né? Eu quero emagrecer no ano que vem, então, em uma semana eu quero perder 10 quilos, né? Vai ser muito difícil de alcançar, né? Então, isso acaba até desmotivando a gente. Então, hoje eu estou faturando 10 mil por mês e em janeiro eu quero faturar 100. Bom, então, assim, a gente precisa ter essa coerência também. Então, não é da noite para o dia que a gente vai construir um crescimento tão agressivo. Então, a gente pode estipular uma meta e, por mais que, né, a gente estipule uma meta atingível e de repente a gente entende que não vai ser exatamente aquilo,
corrigir não tem problema nenhum, mas é importante que a gente tenha um número e que esse número ele seja realista também para o nosso negócio, né? Então, isso também é muito importante. E você também pode estipular suas metas de acordo com a relevância que elas vão ter para o seu negócio. Então, hoje, o que que é mais importante para o seu negócio? Qual é os processos que você tem aí internamente que fazem mais sentido ter um olhar aí para o ano que vem? Então, a gente tem que olhar também para esse lado da relevância e principalmente para aquilo que vai te trazer mais resultado. Então, eu normalmente é assim que eu também priorizo as minhas metas aqui. Quando eu vou tirar elas do papel, eu vou olhar com ordem de relevância para aquilo que vai me trazer mais resultado. Então, é um bom termômetro aí para você entender o que você vai fazer primeiro ou não. E também temporalidade. Temporalidade é fundamental, porque quando a gente, eu não sei se vocês já ouviram falar na lei de Parkinson, não é aquela doença. A lei de Parkinson foi desenvolvida por um cientista que ele diz assim, quando a gente não tem prazo para cumprir uma determinada atividade, provavelmente a gente não vai fazer ou a gente vai postergar o máximo possível para fazer. E também, se a gente coloca um prazo muito longo para fazer uma atividade simples, é bem possível que a gente vai preencher todo esse período, muito provavelmente a gente vai procrastinar todo esse período até que a gente de fato cumpra. Então, a gente vai deixar tudo para a última hora. E na prática, isso é bem real. Então, estipular prazos e prazos alcançáveis é fundamental também para que você consiga ir avançando cada etapa por etapa. Então, quando a gente não estipula prazo, provavelmente a gente ou não vai alcançar ou a gente vai demorar muito mais do que a gente poderia. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado com isso. E, que nem eu falei, né? Mesmo que a gente precise realocar esse prazo, a gente precise reajustar esse prazo, não tem problema nenhum. Mas colocar isso já em prática já é fundamental também. Então, estipule um prazo e, de fato, assim, um prazo que você consiga entregar e procura evitar um prazo tão longo para atingir, às vezes, uma atividade que é relativamente simples, porque provavelmente você vai levar esse tempo todo para atingir. Então, quais são os pontos-chave aqui que a gente vai olhar? Metas de novos clientes, e isso vai fazer com que a gente consiga olhar para metas de faturamento, metas de lucro, e é fundamental para a gente implementar indicadores e definir estratégias para a gente alcançar tudo isso. Então, por mais que pareça, muitas vezes, né, que isso vai dar muito trabalho, vai tomar muito do nosso tempo, se você hoje não tem tempo para a estratégia do seu negócio, crescer vai ser ainda mais desafiador. Eu sei que muitas vezes a gente tem muita atividade operacional para fazer e, de fato, muitas vezes a gente vai ter que fazer mesmo, né? Não tem jeito. Só que a gente precisa começar a separar um tempo para a gente olhar para a estratégia do nosso negócio e principalmente para olhar os números também, né? Então, olhar para os números é muito importante e a gente vai precisar dedicar um tempo para isso, né? E quando a gente não dedica um tempo para isso, fica cada vez mais difícil crescer. E muitas vezes a gente poderia estar crescendo muito mais só pelo fato de estar conseguindo implementar e analisar tudo isso que a gente está fazendo, né? Deixa eu avançar aqui, deixa eu ver se eu avançar ou se é a planilha. E o mais importante do que qualquer estratégia é o nosso compromisso com a meta. Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de frisar. Então, por mais que a gente desenvolva uma estratégia, independente se ela funcionou tão bem quanto você gostaria ou não, o seu compromisso tem que ser sempre com a meta. Então, se a estratégia ela não funcionou tão bem, você vai ter que buscar outra, talvez você vai ter que ir na raça ali, em cliente por cliente. Então, se você estipulou uma meta, você tem que fazer de tudo para que você alcance ela. E tudo bem que você precise reajustar, mas é muito comum, às vezes, eu pegar algum caso aqui de gente que implementou alguma coisa, eu tentei implementar uma estratégia aqui, eu tinha uma meta de alcançar 10 novos clientes e alcancei dois. Tá, mas e o que que você fez depois que essa estratégia não funcionou, né? Abandonei, né? Então não é assim, não pode ser assim. Então a gente precisa ter esse compromisso com a meta, porque isso vai fortalecer mais a nossa vontade de ir em busca daquilo que foi combinado com você mesmo, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui também a planilha para vocês. Quem não tem acesso à planilha, não tem problema, pode anotar num caderno mesmo, numa folha de papel, pode ser no computador, é bem simples mesmo. Então, eu quero que vocês comecem a pensar agora no seguinte: a gente tem aqui a nossa meta anual, semestral, né, quebrado em 2 semestres, quebrado em 4 trimestres, e aqui mensal.
Então a gente não vai chegar até aqui no mensal nem no trimestral, mas eu quero que vocês estipulem aí com base, eu quero que vocês pensem no seguinte: qual foi o resultado que vocês tiveram no ano anterior? E se não tiver esse número, não tiver tão fácil assim, não tem problema, mas pensem agora, falando em aquisição de novos clientes. Quantos clientes novos vocês gostariam de ter no ano que vem? Então, e aí vocês podem trazer um número para cá. Então, eu quero que vocês já aproveitem já esse tempo aqui para estipular esse número. E mesmo que você precise ajustar ele, olhando depois um pouco mais detalhes aí, como que foi o seu ano anterior, mas vamos pensar num número aqui para vocês colocarem isso já na ponta do lápis e entender o que vocês querem buscar para o ano que vem. Então, pode ser 50 clientes, 100 clientes, 500 clientes, vai depender do tamanho do negócio de cada um. Então, vamos estipular um número aí para vocês. E aí, você pode quebrar esse número em 2 semestres, né? Então, vai depender um pouco também da sazonalidade do negócio de vocês, caso tenha. E se não tiver, vamos supor que seu negócio ele não tenha sazonalidade, eu recomendo que você faça o quê? Que você jogue pelo menos 65% desse número para o segundo semestre. Opa, ai, fiz alguma coisa errada aqui. Opa, aqui, ó. Você pode jogar 65% para o segundo semestre e 35% para o primeiro semestre. Por quê? Porque o primeiro semestre, quando você vai implementar uma estratégia nova, ou você vai começar agora a ter esse olhar aqui de metas, provavelmente o primeiro semestre ele vai ser um pouco mais fraco, ele vai ser um pouco mais lento. Por quê? Porque as coisas demoram para pegar mais tração e tudo mais, né? Então, tenha esse olhar. Então, você pode estipular aqui um número de aquisição de novos clientes, e em seguida você pode estipular da maneira como você quiser. Isso aqui é só uma recomendação, tá? Isso aqui é só uma recomendação. E aí, uma vez que a gente estipulou esse número de novos clientes, a gente pode vir aqui para uma meta de faturamento. Principalmente uma meta condizente com o faturamento que você já tem e olhando também para a aquisição de novos clientes. Quanto que, em média, um cliente novo representa para você em termos de faturamento? Então, considerando o faturamento que você tem e o faturamento que você vai ter com a aquisição de novos clientes, quanto que isso vai representar aí para você? Né? Então, a mesma coisa. Então, aqui você pode estipular um valor aí de faturamento e aqui você também pode fazer essa quebra semestral, olhando sempre um pouquinho mais aí para o segundo semestre do que para o primeiro semestre. E caso o seu produto aí, seu serviço tenha uma certa sazonalidade, a mesma coisa. Então, aí, se de repente o primeiro semestre é muito mais forte para você, então aí vai de acordo com o que você está buscando, né? E uma vez que a gente fez isso, por isso que é tão importante a gente olhar para os números, né? Porque quando a gente vai estipular uma meta de lucro, é difícil a gente trazer isso, né, em percentual, né? Hoje, vamos supor, meu negócio tem 15% de lucratividade. Como que você vai estipular isso? Como que você enxerga isso sem analisar os resultados, né? Então, eu também depois eu vou disponibilizar para vocês essa planilha aqui. Opa, ó, mutar aqui quem está desmutado, rapidinho. Opa, só para... Aí, aí, só para a gente ter muito barulho. Vamos lá. Então, eu vou disponibilizar para quem é da comunidade aí também, mas é uma planilha bem simples, onde a gente vai olhar para o nosso resultado. Isso aqui é uma DRE bem simples, onde é muito importante que vocês comecem a adotar isso. Então, aqui você vai colocar quanto que você tem de vendas mês a mês. Então, isso aqui é uma tarefa mensal que você tem que fazer. Então, aqui você vai trazer os principais números do seu negócio, para que aqui no final você chegue em quanto de fato você tem de lucratividade. Então, nesse meu exemplo aqui, vou ver quanto está dando aqui. Ó, então, nesse meu exemplo aqui, por exemplo, opa, aqui, ó. Então, aqui tem, por exemplo, uma lucratividade de 20%, né? Então, assim, são números irreais aqui, foi só de exemplo mesmo. E eu vou disponibilizar para vocês essa planilha aqui. Quem quiser também, depois pode me pedir. E então aqui a gente tem que trazer quanto que a gente vendeu no mês, então ter esse olhar de trazer todas as receitas que a gente teve, todos os custos diretos ligados ao nosso produto, ao nosso serviço. Então, entre as receitas e despesas, qual que foi a nossa margem bruta?
Quais outras despesas você teve aí com aluguel, com salários, uma contratação de marketing, gestor de tráfego, tudo aquilo que você contratou para te ajudar na sua operação, mas que não estava ligado aqui à venda do seu produto? E aí você vai começando a ter aqui um resultado líquido, quanto que você pagou de impostos. Então, assim, é um relatório bem simples, mas que no final ele vai te trazer dados importantes para que você consiga mensurar tudo aquilo. Então, como a gente falou, né, sobre as metas SMART. Então, você precisa ter isso na Pô, mão para que você consiga mensurar o seu resultado. posso dar um adentro aí? Fazer uma Claro, pergunta? claro. O que é esse resultado saudável aqui para você? Então, vai variar um pouco de negócio para negócio, tá? Normalmente é assim, ó, eu vou criar aqui do lado para mostrar para você. Indústria, comércio, serviços. Varia um pouco de tamanho para tamanho de empresa também, mas indústria normalmente varia de 10 a 20% de margem de lucro. Dá para ter mais e tem empresa que tem menos, né? Mas isso é uma margem razoável. Comércio, normalmente de 15 a 25% e serviço, normalmente de 20 a 30%. Então, dependendo do caso, vamos supor que nem produto digital, acaba tendo até um pouco mais, chega até uns 40% aqui de margem de lucro, né? Mas isso daqui é uma média razoável de mercado, né? Pode ter variações, mas se a sua empresa está dentro aqui dessa margem, ela está dentro de uma média bem razoável aí do mercado, né? Então, tem empresas que acabam tendo menos, então aí geralmente tem que dar uma olhada mesmo. Se está tendo menos de 10%, aí a gente tem que olhar internamente se é algum problema de custos que está fora do que deveria, ou se de fato eu precisaria vender mais, ou se meu preço tá errado. Então, tem algumas questões aí que dá para analisar, né? Mas o ideal dentro dessas margens aqui. Ok. Então, assim, e aí com um relatório simples desse aqui, você consegue mensurar como que está o seu resultado, né? Então, vamos supor que, pô, eu consigo resgatar algumas coisas aqui e dar uma olhada, nem que seja no meu último mês. Pô, legal, aí já te dá um norte para seguir também para o ano seguinte. Mas olhar para esses números aqui é importante. E por que que é tão importante, né? Porque hoje, nossa engrenagem, né, quando a gente está falando principalmente aqui, né, de vendas, a gente tem que olhar três pontos-chave, que é o nosso financeiro, nossas estratégias de marketing e o nosso comercial. Então, esse processo aqui é um processo onde a gente liga a rotina e isso vai te trazer previsibilidade para o seu negócio. Então, por isso que é importante a gente ter claro essas metas. Por quê? Porque a gente vai fazer isso girar como se fosse uma engrenagem. Então, à medida que a gente consegue estipular esses números, é onde a gente vai definir o que que a gente vai fazer para alcançar eles. Então, pô, eu agora tenho esse olhar, quero começar a investir um pouco mais na captação de clientes para atingir a minha meta. Pô, legal. Então, quando a gente está falando aqui de marketing, a gente não está falando só de anúncio pago, né? Aqui a gente está falando de uma parceria que você pode fechar, que isso vai ter um custo para você. Eu posso oferecer uma sessão gratuita aqui e nessa sessão eu mostrar como que é as características do meu serviço aqui e conquistar esse cliente novo. Pô, isso aqui representa um custo para o seu negócio também. Pô, eu vou de fato fazer um anúncio para captar mais pessoas, né? Então, tudo isso é marketing. Então, marketing não é só a gente anunciar na internet, né? Então, eu vou trabalhar com estratégias orgânicas no meu Instagram. Pô, legal. Isso também vai É, representar custo para você, né? Tanto em termos de mão de obra, quanto alguma outra atividade que você incluiu ali, alguma ferramenta que você adquiriu para colocar aquilo em prática, né? Então, tudo isso são investimentos que você acaba tendo que colocar na ponta do lápis e que é isso que vai te trazer mais base de clientes, né? Então, tudo está ligado à questão de marketing, porque é ele que de fato vai mas fazer essa ponte entre a sua empresa e os seus clientes. você tem que ver o peso do valor de cada um também, né? Beleza. Com Tamanho da certeza, empresa, né? com certeza. E aquilo que cabe no seu orçamento também, né? Então, vamos supor, pô, legal, eu estipulei uma meta aqui de, vamos supor, 10 clientes por mês. E aí eu tenho disponível X reais de marketing aqui para investir. Independente do que eu vou fazer aqui, eu tenho R$ 500 de marketing. Pô, R$ 500 de marketing por mês está me trazendo 5 clientes novos. E aí não 10.
aí você tem a possibilidade de olhar para isso e falar, pô, será que eu consigo então investir 1.000? Ou não, ou então esse vai ser o meu crescimento. Então, porque eu só posso investir esses 500 mesmo, e isso está me trazendo 5 clientes, então eu vou ajustar a minha meta, né? Então, tudo isso tem que estar bem claro para você, e com certeza a cada tamanho de negócio e quanto a quantidade de montante de verba que você coloca, vai fazer essa diferença, né? E uma coisa importante também é que é o quê, né? É a gente testar estratégias diferentes também. Então, uma vez que a gente implementa uma estratégia aqui, a gente não pode ficar só com ela. Então, vamos supor, legal, pô, eu quero realmente investir em anúncio. Pô, mas por que não investir em anúncio e fazer parcerias ao mesmo tempo, né? Por que Qual, não... Oi? qual que Alguém falou você alguma acha mais eficiente aqui? Aqui Então, seria mídias, jornais, o que que você... legal. Nesse caso, o que que acontece, né? Aí é a mesma coisa, né? Tudo vai variar, o segmento que você tá, né? Onde que está o seu cliente? O seu cliente, ele busca você mais no Google, ele busca você mais nas redes sociais, ou ele te conhece mais indo em alguma loja e encontrando o seu produto. Então, a gente precisa entender primeiro onde que está o seu potencial cliente. Então, vou dar um exemplo também. Vamos supor, uma borracharia. Quando que você procura uma borracharia? Normalmente, a hora que fura o pneu do meu carro, né? Então, e aí você vai olhar no Instagram e falar, pô, vou procurar no Instagram que é uma borracharia. Aí não, normalmente a pessoa faz o quê? A pessoa entra lá no Google e vê a mais próxima, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, onde que está o nosso potencial cliente, né? Onde que ele está circulando, onde ele está trafegando entre todas as possibilidades que a gente tem aqui no digital, né? Seja no Instagram, seja no Google, no YouTube, ou em anúncio, em jornal, né? Então a gente precisa primeiro entender onde que está o nosso cliente, maior tipo de cliente, para que a gente consiga também depois investir na melhor mídia possível, né? E muitas vezes o nosso cliente está em mais de um lugar ao mesmo tempo também, né? Então, muitas vezes vale a pena a gente estar em lugares diferentes também. E aí a gente vai, à medida que a gente começa a ter esse olhar e a fazer essas implementações, a gente vai mensurar, mais uma vez, né? Mensurar esse resultado e entender aquilo que está funcionando melhor para cada negócio. Então, esse seria o princípio, né? Primeiro entender onde está o nosso cliente, depois testar diversas estratégias, ver aquelas que estão tendo mais retorno, e aí a gente vai fortalecendo cada vez mais aquelas que estão funcionando melhor aí para você, né? Então, esse seria o caminho ideal. Então, assim, não tem uma resposta certa, porque ela varia muito, de fato, de segmento para segmento e também do perfil do consumidor-alvo, né? Que está consumindo aquele produto ou aquele serviço. E tudo isso vai fazer o quê, né? Tudo isso vai trazer gente aí para o seu negócio e a ideia é que essa conta feche, né? Então, uma vez que você trouxe e implementou alguma estratégia, você trouxe uma base de clientes para você e esse montante que está voltando para o seu negócio tem que ser maior do que aquele que entrou, né? Então, por isso que, mais uma vez, é tão importante a gente estar olhando sempre aqui para os números, né? É aqui que vai dizer se tudo isso está fazendo sentido ou não. Opa, deixa eu E aí, Edu, quer fazer alguma pergunta, Edu? Eu vi que você levantou a mão aí. Danilo, seguinte, quando a gente fala em captar o cliente, né? Por exemplo, eu posso pegar um cliente que vai comprar comigo R$ 1.000 por mês, como eu vou pegar um cliente que vai comprar R$ 30 por mês. Como que seria essa conta? Eu contabilizo esse cliente também, mesmo que ele seja bem fraquinho? Ó, com certeza, né? Porque o objetivo aqui principal é a gente captar um cliente novo, né? Tá, E muitas vezes, o que que acontece, né? Quando a gente faz um bom atendimento, a gente tem um bom produto, mesmo que esse cliente traga um retorno financeiro menor, a possibilidade desse cliente te indicar para outras pessoas é grande, né? Então, certo. isso no longo prazo começa a crescer exponencialmente, né? Muitas vezes você vai pegar um cliente que gasta 1.000, mas que só ele te traz retorno. E às vezes você vai pegar um cliente de R$ 30 e esse cara aí ele vai te gerar mais outros 5 clientes, né? Então, assim, quando a gente coloca uma meta de aquisição de cliente, aí a gente vai olhar para o número de clientes mesmo, né? Só que também, Tá, por um lado, o que que vai acontecer? Em algum momento, você vai começar a identificar quem são os seus melhores clientes, né? Então, você consegue mapear isso através de quê? De quanto cada cliente está consumindo de você, quanto que você está tendo de faturamento com cada cliente.
E aí você começa a fazer o quê? A traçar esse perfil de cliente ideal. E aí, uma vez que você entende o perfil do seu melhor cliente, é esse perfil de cliente que você vai buscar aqui nas suas estratégias de marketing, né? Então, você começa a perceber que tem uma certa diferença entre eles, né? E então você começa a buscar clientes mais parecidos com aquele que te traz mais retorno. E aí você com isso começa também a ter um equilíbrio maior aí nas prospecções. Então isso vai te trazendo também clientes que performam mais aí para você. Entendi. Beleza. De bola. E aí, gente, um outro ponto muito importante que a gente tem que ter esse olhar aqui, não é tão simples assim da gente colocar em prática, né? Como posso dizer assim, mês a mês, né? Mas pelo menos uma vez por ano, eu recomendo muito que vocês sempre façam isso, principalmente que chegando no fim do ano ou no comecinho do ano. Em algum momento a gente não vai entrar muito em detalhe de profundidade, mas eu vou passar para vocês essa ferramenta, porque ela também vai dizer muito como que vai ser o ano de vocês e principalmente para mostrar o que tem de forte no negócio de vocês e o que precisa melhorar para que a gente consiga também direcionar aquilo que está fazendo mais sentido para cada momento dentro do seu negócio. Então, uma análise que chama SWOT, então ela é uma ferramenta de estratégia para que você consiga entender quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades de mercado que você tem e quais são as ameaças que tem dentro do seu mercado para que você consiga mitigar isso e muitas vezes já evitar que isso venha a acontecer. Então, como que funciona? Então, pontos fortes, né? Então, quero que vocês peguem aí também, né, um caderno, uma planilha e coloca isso também como uma lição aí para fazer. Então, lista quais qualidades únicas que você acredita que o seu negócio tem, né? Então, quais recursos que você tem que você entende que é forte aí dentro da sua empresa, dentro do seu negócio? Quais habilidades ou ativos que a sua empresa possui e que vão distinguir ela dentro do mercado? Então, você pode até colocar umas perguntas-chave aí. Quais são as vantagens competitivas que o seu negócio tem em relação à sua concorrência? E quais processos dentro do seu negócio aí são mais eficientes do que em outras empresas aí que talvez você conheça, talvez não, mas quais processos são mais eficientes que você entende aí dentro do seu negócio? Por quê? Porque aí você vai utilizar isso como um propulsor aí para continuar aplicando isso e, opa, deixa eu ver aqui. Quer perguntar também, Ayla? Quero sim. Dentro desse pontos fortes, entra também o seu diferencial. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque é esses pontos fortes que você vai explorar ainda mais, né? Seja algo sutil como Ah, um diferencial para você explorar na comunicação, ou um ponto forte que você entende sim. que é uma atividade ou um serviço que você presta e que faz muito sentido também você listar isso. Então, tudo que você identificar que é um ponto forte, você vai listar isso, por quê? Porque aí você vai usar e abusar deles no ano que vem, tá Ok. bom? E por um outro lado, muito importante também a gente listar os pontos fracos que o nosso negócio tem. Então, reconhecer as áreas em que a empresa ela não se destaca ou que tipo de recurso que você precisaria ter aí que hoje você não tem. Então, isso pode incluir falta de capital, algum processo ineficiente ou a falta de processo. Hoje, puta, eu não tenho tecnologia nenhuma implementada aqui no meu negócio, isso talvez faria uma diferença grande. Então, isso também faz sentido a gente ter esse olhar, por quê? Porque são as ferramentas e são esses pontos fracos que você vai olhar e buscar entender o que você precisa fazer para melhorar eles para o ano seguinte. Então, isso também vai fortalecer muito o seu negócio e principalmente esses processos que estão precisando de um olhar aí com mais cautela. Então, quais áreas dentro do seu negócio que podem melhorar aí para o ano que vem? Então, quais recursos que estão faltando hoje para você, para que você consiga ser mais eficiente no ano que vem? Então, vocês têm que pontuar isso também, para que vocês consigam implementar isso e fortalecer ainda mais a marca de vocês. E aí aqui a gente vai olhar agora para fatores externos. Então, quais fatores externos que podem ser aproveitados para o benefício do seu negócio? Então, tem algum tipo de tendência de mercado que dá para você explorar? Existem eventos ou mudanças que estão ocorrendo no mercado que pode ser uma oportunidade para você? Então, isso também, buscar sempre novas oportunidades também faz muito sentido, porque muitas vezes a gente se vê
estagnado, né, no nosso negócio, estagnado em faturamento. Então, muitas vezes, explorar uma mudança, explorar uma oportunidade nova, talvez é o que vai servir de engrenagem aí para o seu negócio continuar crescendo e continuar girando. Então, ter isso em mente também, de buscar novas oportunidades. Então, que tipo de oportunidade, tendência você conseguiria explorar dentro do seu negócio? E também um fator externo que pode ser um risco para vocês é reconhecer que fatores externos podem afetar aí negativamente o negócio de vocês. Então, isso pode ser uma concorrência que está crescendo muito e está consumindo o seu mercado, está roubando o seu market share. Tem mudanças regulatórias, né, que isso acontece muito também e que está prejudicando o seu negócio e você vai precisar olhar para isso. Tem alguma estabilidade econômica que afetou o seu negócio, que nem a gente falou, né, da pandemia. Então, tem fatores externos que a gente precisa se preocupar também. Então, quais são os principais desafios enfrentados pelo seu negócio, e que fatores externos podem prejudicar o seu negócio também. Então, muitas vezes às vezes é difícil, né? Esse eu vejo também que é um tópico que para alguns negócios pode ser até difícil de olhar para isso, mas então é legal gastar um tempinho aí e entender o que pode ser feito. À medida que o tempo vai passando, você pode também trazer outros negócios, outras ameaças que você vai identificando ao longo do período. Então, vamos supor, talvez você não pense em nada, mas você acabou enfrentando um problema aí no decorrer dos meses. Pô, legal, vou listar isso daqui porque é um negócio que eu vou precisar ter um certo olhar aí, eu não estava pensando nisso. E aí, gente, assim, de fato esse era o material, então, assim, ele tecnicamente até que foi rápido, porém ele tem um certo teor de complexidade aí que na hora de implementar tudo isso dá um trabalhinho, né? Então, assim, principalmente a gente colocou aqui algumas metas, estipulou alguns números, e ano que vem, em janeiro, a gente vai trabalhar muito forte em cima dessas estratégias para a gente alcançar tudo isso. Então, por isso que é legal vocês estipularem agora esses números e a gente vai olhar para isso. E em janeiro a gente vai implementar estratégias aí no negócio de vocês para que vocês consigam atingir esses objetivos de vocês. Então eu queria finalizar aqui com uma frase de que você não nasceu para ser espectador, você nasceu para ser protagonista e para isso você vai ter que mais do que acreditar que o seu negócio vai dar certo, que o seu negócio funciona, você precisa decidir. Então você precisa decidir fazer o seu negócio funcionar. Então, e se é isso que você quer, é isso que você está procurando, então vamos lá, vamos para cima que vai dar certo sim, tá bom? Então, esse era, deixa eu ver se, opa, tem mais alguma coisa aqui? Não, tem não, eu que lacalei aqui. Então, era esse o tema que eu queria trazer aqui para vocês. Vocês querem aproveitar esse tempo aqui e trazer mais alguma pergunta? Danilo, hoje lá no grupo lá do WhatsApp, lá você viu os comentários sobre o Lalamove, né? Vi. Então, e você chegou a comentar lá que teve uma pessoa que falou de processo e tudo mais, né? Cara, eu tô tendo um problema gigantesco com esse negócio de Lalamove, né? E Uhum, hoje eu testei um motoboy particular. Foi certo. maravilhoso, né? Foi perfeito. O que você acha? É perigoso mesmo? Então, no geral, o que que acontece, né? Você conhece esse motoboy? Como que ele chegou até você? Ele veio através do Lalamove. Ele já fez os serviços para mim Legal. e ele ofereceu de fazer particular. Show de bola. E aí você tem um bom relacionamento com ele e aí mandou ver. Tá indo, é. No geral, assim, para mim funciona muito bem. Porque quando você vai usar o serviço do aplicativo, né, uma prestadora de serviço, então que nem iFood, que nem o pessoal falou lá também, né, tem um problema que você fica muito preso, né, muito engessado, principalmente em questão de raio, questão de taxa, ou que nem a gente falou lá, né, se choveu, ferrou. E então você ter entregadores que você já pode confiar neles e que eles vão fazer esse trabalho para você, eles já conhecem o seu trabalho, muitas vezes eles já vão conhecer até as rotas que eles vão fazer. Sim, Então, você vai construindo esse relacionamento. Para mim, ele tem muito mais vantagem do que deixar esse serviço na mão de terceiros. É difícil dar problema, né? Que nem eu comentei lá, né? Um tempo atrás, a gente teve um processo trabalhista lá, mas dentro de 5 anos que a gente está operando, né, com delivery, a gente teve um problema só que se a gente colocar tudo isso na ponta do lápis, o quanto teve de benefício, não tem nem comparação, né?
Então, você ter parceiros que vão fazer isso para você te dá também mais previsibilidade aí, né, para você fazer suas entregas, questão de taxa, né? Então o cara ele já tem um valor lá estipulado, independente do pico de demanda, né? Igual tem no Lalamove, né? Você mesmo já teve esse tipo de problema, né? De você cotou um frete, falou que era tanto, depois ali deu um problema ali de pico, né? Do horário de pico que a galera pediu e deu outro valor. Então isso você já não vai ter mais esse problema. Então quanto que É, você deixou de vender, né? Então assim, você tem entregador parceiro e você vai construindo um bom relacionamento com ele, eu não vejo problema nenhum, assim. Para mim é muito mais vantajoso, né? E dependendo da demanda que você tem, vai ficando cada vez mais interessante. Então, você pega, por exemplo, uma pizzaria. Eu nunca vi pizzaria só com entregador terceiro, né? Normalmente você vai na porta de uma pizzaria, tá lotado de entregador, né? é, Então, sim, porque eles não podem ficar rendidos na mão de aplicativo, né? E depender deles e de repente dar um problema aí e não tem entregador disponível, né? Então, eu acredito que ter um profissional aí que consiga te ajudar faz muito sentido, sim, né? o que eu entendi lá que a moça comentou é que pode gerar um vínculo, né? Aí o que que eu Uhum. pensei? Meu, se eu tiver uns três, quatro, e tipo, uma semana chama um, outra semana chama outro, É, eu acho que quebra o vínculo aí já, né? com Porque certeza. vai ser um negócio que o cara vai falar, ah, toda semana eu trabalho para ele, porque não é. O que que acontece muito, principalmente com restaurante, que nem a Tainá lá que comentou, ela tem restaurante também. Sim, O entregador, ele tá lá 100% disponível para a empresa, né? Então, é. ele tem que chegar lá, ele tem horário para cumprir. Então, ele Aí chega num pronto. determinado horário, ele tem horário para ir embora. Então, tudo isso, de fato, vai caracterizando um vínculo, né? Agora, Sim, no seu caso, não. Você está literalmente contratando ele para um serviço pontual, né? Ele não está aí 100% disponível para sua empresa. E você vai chamar ele e ele vai fazer a entrega para você. Então, isso entendi, é totalmente diferente da mecânica de, por exemplo, um restaurante, né? entendi. É um prestador de serviço mesmo. Exatamente. Posso? É, é, eu queria saber sobre isso que vocês estão falando. O que que aconteceu? Acho que eu não estou sabendo aí desse problema do Lalamove. Porque não é. Eu já usei o Lalamove, mas assim, eventual. É, Deu algum problema isso? que, no geral, o que que acontece, né? A gente está num grupo lá que tem um monte de restaurante, né, e outras empresas. E aí, quem tem muita demanda, principalmente, por exemplo, de delivery, né, que usa o serviço o dia inteiro ali, por várias horas, muitas vezes dá algum tipo de problema, ou a taxa aqui no horário de pico fica maior, ou falta entregador, ou chove e não tem entregador disponível. Então, eles estavam discutindo ali o que que era melhor, frota própria ou entregador de parceiros aplicativos, né? Então, dependendo do negócio, tem que nem no seu caso, se for uma coisa pontual, aí de fato dificilmente você vai ter algum problema com isso, né? Ah, entendi. Obrigadão. Nada. E aí, gente, vocês têm mais algum ponto? Quer trazer mais alguma questão? Ou bora para bater as metas do ano que vem? A hora bater meta. Boa, boa. Eu já estipulei as Bater, minhas aqui também. Agora falta bater eu a, quebrar semanal. O que foi, Edu? se não bater a meta bate na gente. Tem que ir para cima. Exatamente. Exatamente. Eu tô com um problema sério, Danilo, Hum, com o meu fornecedor. O que que eu posso fazer com isso? Hum, fornecedor de tofu? É, Aí, meu nesse Deus. caso, o mais recomendado é o quê, né? Mentira, não vou falar nada. Ah, eu senti aí o que está rolando. Ele é meu vizinho, viu? Ele é meu vizinho. Se você quiser, eu vou lá. eita, Inclusive, o Kenji, quando a gente começou a comprar tofu no Raízes, quem indicou foi a Luísa. Fui É mesmo? eu. Olha, aí tá É, vendo? Nossa, que verdade, legal. hein? Olha, foi eu virando uma bola comprei, de neve aí, né? eu comprei algumas vezes com. Teu pai, tua mãe, que ficava às vezes de manhã para entregar? Sim, sim. Então, eu peguei várias vezes com eles. Aí eu percebi que ficava meio tumultuado para eles. Aí eu comecei a comprar no Raízes.
no Santa Planta, no Obentô, Ah, que legal. compro toda semana. E do Miraia também, tem um aqui, prontinho para ser comido. Devorado. Aí sim, Dourado. legal, gente. E aí, Maristela, você quer aproveitar também, Maristela? Quer trazer alguma coisa, algum ponto? Oi. Ah, Danilo, assim, meu negócio é bem pequenininho ainda, né? E eu não Aham. tenho, assim, muito. Eu trabalho sozinha, trabalho na minha residência, eu faço roupinhas pet, pessoal. Então, é um trabalho, assim, bem artesanal, né? Então, eu tenho todo um controle, eu faço absolutamente tudo, né? Em resumo, eu vendo, eu compro o material, é, eu Faltou faço esse controle, né? Eu faço um controle, sim, Legal. das vendas, de quanto que é meu lucro, mas é uma coisa bem artesanal, né? Mas eu estou aqui para aprender, aprender com vocês que já estão mais evoluídos, vamos dizer assim. Show de bola. E que a gente puder ajudar aí, contar com a gente aí. Ah, eu vou contar sim, com certeza. Legal. Bom, gente, então eu acredito que é isso. A gente pode, depois, se vocês tiverem alguma questão, levantar, trazer lá no grupo. Preencha as planilhas. Eu vou mandar depois para vocês também a planilha de apuração de resultado, pra vocês conseguirem apurar. Assim, é tudo bem simples, não precisa colocar muita complexidade nesse momento ainda, né? Principalmente quem nunca fez, né, a apuração. Então, trazer assim números simples mesmo, montante total ali, para que vocês comecem a enxergar esse número, né? E mais que isso, para poder depois mensurar se aquilo que a gente está implementando no ano que vem está funcionando, está trazendo crescimento de fato, né, e tudo mais. Então, desejo aí para vocês, para que a gente nos fala aí boa virada de ano e que ano que vem a gente consiga trazer muito mais vendas aí, muito mais retorno aí para todo mundo. Para Amém. todos. Todos Para nós. todos nós, para todos nós. Fechou então, Muito gente. Então, obrigado. boa tarde para vocês, nada. Boa Um Boa tarde. abraço. Um tarde. abraço para todos. Tudo de bom. Para você.